Será que você tem negociado o inegociável? Será que a sua prioridade realmente é a correta? Será que o seu coração está firmado no lugar certo? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Marisabel e este é o meu canal Bebel Dias. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante, sobre prioridade. Então continue assistindo esse vídeo que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Mateus capítulo 22, o versículo 5 nos diz assim: Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Para entender o que está acontecendo aqui, nós vamos voltar um pouco ao versículo 1 e entender que Jesus está contando uma parábola, ou seja, uma história ilustrativa que tem o objetivo de dar o ensinamento aos seus discípulos e a toda aquela multidão que estava seguindo Jesus e também a cada um de nós. Bem, nós vamos ver que essa parábola vai começar com um homem que está preparando um banquete para o casamento do seu filho. E então aquele banquete ficou pronto e ele vai mandar os seus servos ir até os convidados e chamar eles, para vir participar do banquete porque já está tudo pronto. Mas aí nós nos deparamos com esse versículo que nós lemos. Cada um vai falar que tem que fazer alguma coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e vão descartar o convite e não vão até aquele banquete. E aí nós vamos ler o versículo 8 que nos diz assim: Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. O que nós entendemos com isso é que aqueles convidados não eram dignos de participar daquele banquete porque eles não colocaram aquele banquete como prioridade. Um banquete a qual eles já haviam sido convidados, eles preferiram descartar isso e colocar outras atividades cotidianas, coisas às vezes que eles poderiam fazer depois, como prioridade. E dessa forma, eles dispensaram aquele banquete. E ao decorrer da história, nós vamos perceber que aqueles convidados não participaram do banquete e outras pessoas é que foram convidadas para estar naquele banquete. E toda essa parábola é uma associação ao reino de Deus. Aqui o Senhor Jesus estava querendo nos mostrar que nós temos uma festa, um banquete, um casamento esperando por nós. Ou seja, um momento em que nós vamos nos encontrar com Cristo para viver eternamente com Ele. É essa festa que está nos esperando. Mas ele também faz uma associação que os convidados, aqueles que foram convidados, estavam colocando outras coisas como prioridades, estavam buscando coisas dessa terra. Estavam com seus corações voltados para as tarefas que tinham aqui. E aí, dessa forma, acabaram dispensando o convite que eles tinham para o casamento. E isso nos traz uma reflexão de que às vezes nós podemos estar agindo dessa maneira, dispensando o nosso convite, o convite que o Senhor Jesus nos concedeu através da sua morte na cruz, nos remindo, nos purificando de nossos pecados e nos dando esse convite para estar com Ele eternamente. Mas pode ser que nós venhamos estar agindo conforme a mesma forma que esses convidados estavam agindo e descartando esse convite por causa de outras coisas. Então é por isso que hoje eu quero falar com você sobre prioridade. Porque é necessário que nós venhamos ter a convicção e a certeza de qual é a nossa prioridade para que nós não venhamos cometer o erro de estar descartando o nosso convite, o convite de salvação que o Senhor Jesus nos deu. Então, para começar a falar mais sobre prioridade, eu vou estar falando para você a definição de prioridade. Tenho até aqui a minha colinha para não estar falando nada errado. E diz assim, olha, a definição de prioridade é a seguinte: a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial. A prioridade está relacionada a algo importante que ocorre em primeiro lugar em relação aos demais. Portanto, a prioridade é algo que você estabelece ali que deve estar sobre todas as outras coisas. Deve ser feito de maneira preferencial, de maneira imediata, deve estar em primeiro lugar. E qual deve ser a nossa prioridade? É o que nós vamos entender agora. Mateus, capítulo 6, versículo 33, nos diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Pois aí está, essa é a nossa prioridade. Buscar acima de todas as outras coisas o reino de Deus. Buscar a presença de Jesus. Buscar a Ele. Essa deve ser a prioridade de todo cristão. Viver
para Jesus. E o que eu acho lindo é que esse versículo faz parte de um contexto em que Jesus está mostrando para os discípulos que todas as outras preocupações que nós temos serão supridas quando nós colocarmos Jesus como prioridade, quando nós colocarmos o reino como prioridade, quando nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque ele vai falar que às vezes a gente anda preocupado com o que vamos vestir, com o que vamos comer, o que vai ser de nós, não é mesmo? Nós temos as nossas preocupações cotidianas, mas ele diz, olha, mesmo que vocês tenham todas essas preocupações, vocês devem focar primeiro no reino de Deus e entender que quando vocês focarem no reino de Deus, tudo isso será suprido, porque o Pai tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Então o que eu quero deixar para você hoje é, coloque o Senhor como prioridade, o reino de Deus como prioridade, porque somente dessa forma todas as outras coisas serão supridas, todas as suas necessidades serão supridas e Ele estará cuidando de você. E mais do que isso, você não vai correr o risco de perder o seu convite, o convite da sua salvação. Você deve focar no mais importante, que é na eternidade com Cristo. Tudo nessa terra é passageiro, mas a esperança que Ele nos dá é uma esperança de vida eterna, de algo que não passa, de algo que permanece para sempre. Então o que eu quero deixar para você hoje é, estabeleça o reino de Deus como prioridade na sua vida. Busque em primeiro lugar a vida eterna ao lado de Jesus. Busque agradá-lo, busque viver para Ele. Como que você faz isso? Cada dia mais lendo a sua palavra, conhecendo mais sobre Ele, buscando fazer a sua vontade, se apartando de tudo aquilo que te afasta dEle, colocando Ele como prioridade sobre todas as coisas, incluindo Jesus em tudo que você faz. Entregue a Jesus seus planos, seus sonhos, seus projetos e tenha certeza que Ele vai cuidar de tudo, mas que em primeiro lugar você precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. E então todas as outras coisas serão acrescentadas quando nós colocamos Jesus como prioridade. E dessa forma você vai saber que o seu coração está no lugar certo. Porque Provérbios 4, versículo 23 nos diz, acima de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E onde mais nós poderíamos guardar o nosso coração, a não ser nas mãos de Jesus? Ele é o único que pode guardar o seu coração realmente, para te proteger, porque é do seu coração. Que coração é esse? É o coração racional que a palavra está falando. A sua mente. É dele que saem as fontes da vida, é da nossa mente, é do nosso coração que procedem as fontes da vida. Portanto, quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, nós teremos a verdadeira fonte de vida cuidando de nós, porque Jesus é a fonte de vida eterna. E nós devemos ter o nosso coração voltado para Ele, porque dessa forma nós não vamos estar com o nosso coração voltado para todas as outras coisas desse mundo, porque tudo isso passa. Mas a vida com Deus permanece para sempre. O convite que Ele tem de salvação para nós está de pé, mas primeiro nós precisamos colocar o nosso coração nele, voltar os nossos corações para Ele, para que dessa forma Ele venha cuidar de nós e para que dessa forma nós não venhamos perder o maior convite que nós temos, o convite de passar uma vida eterna em alegria ao lado de Jesus. Então não permita que as outras tarefas do seu dia acabem tirando o seu foco de Jesus. Coloque Ele como prioridade. Então é isso que eu tenho a dizer para você hoje. Coloque seu coração no lugar certo, estabeleça o Senhor como prioridade na sua vida e você vai ver que dessa forma tudo vai ocorrer melhor, porque quando nós estabelecemos Jesus como prioridade, Ele cuida de todas as outras coisas, amém? Esse foi o vídeo de hoje, um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!